Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Verse 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Leia em inglês. Then God said, let us make men in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Façamos o homem à nossa imagem Let's make men in our image e à nossa semelhança. and on his likeness. Nós temos duas Our palavras. likeness, he Nós says. temos a palavra tzelem We have the word tselem e nós temos a palavra demut, and we have the word demut em hebraico. in Hebrew. Imagem, Image semelhança. and likeness. No versículo seguinte, nós temos duas vezes a mesma palavra, tzelem. In the next verse we have the same word twice, tselem. A imagem, The image, o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Falam duas vezes a mesma palavra. so it says twice, to his own image, in the image of God he created him. Presta bem atenção, porque eu estou dando uma série de 7 mensagens. Se essas mensagens não mudar a tua vida por inteiro, porque você não está aplicando o que eu estou ensinando. It's because you're not applying what I'm Se teaching. você aplicar o que eu estou ensinando, If you apply what I'm teaching, você vai ver uma mudança. then you will see a change. Amém? Amen? Eu não estou esperando uma mudança só ministerial. I'm not just waiting to see a ministerial Estou change. esperando uma mudança completa. I am expecting a complete Somos um change. ministério apostólico. We're an apostolic E no ministry. ministério apostólico não tocamos só a tua vida espiritual. And in apostolic ministry, we don't just touch the spiritual life, Tocamos the a tua vida por ministerial inteiro. life, but we touch your life Sua completely. família tem que ser melhor. So your family must be better. Seu matrimônio tem que ser melhor. Your marriage must be better. Suas finanças têm que melhorar. Your finances must Sua vida improve. espiritual tem que melhorar. Your spiritual life must Sua vida improve. ministerial tem que Your melhorar. ministerial life must improve. Tem que haver foco, There must be a focus, direção, direction. tem que haver ousadia. There must be boldness. Isso é um ministério apostólico. That is an apostolic ministry. Se não estamos vivendo isso, é porque não estamos aplicando o que estamos aprendendo. If we're not living this, is because we're not applying what we're learning. Quando nós vemos este versículo e repetindo a palavra imagem, semelhança e após a imagem, When we see this verse, to the image and likeness, and then image and image, nós vemos um paralelismo. we see a parallelism. A segunda reforça a primeira. The second one reinforces the first one. Primeira The first, traz o mesmo significado. it brings the same meaning, Imagem e semelhança. image and likeness. Então nós vemos uma confirmação. So we see confirmation. As duas palavras, Both words, ou número 2, or number 2, traz uma confirmação. it brings confirmation. Ou seja, So Deus quer que God- você saiba muito bem, God wants you to know this very well. confirmado por Ele, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, Confirmed by Him, by the Father, the Son, and the Holy quem Spirit. você é. Who you are. Essa confirmação de ser a imagem, Ele quer deixar muito claro quem você é. He wants to leave it clearly who you are. Eu sou Make a it clear. imagem. Ele quer deixar muito claro He wants to make it clear que essa imagem that image tem algo muito sério na tua vida. is something very serious in your life. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. So let's make something clear for Nós you. estamos no início da Bíblia. We're in the beginning of the No livro Bible, Gênesis, in the book of Genesis. Deus acabou de criar o homem. God just created man, E a primeira mensagem para ele, and the first message He left for antes de them, dar todas as outras coisas, before He gave everything else, você hey, é minha imagem. you are my image. E ele repete novamente, And then He says it once again, você é a minha imagem. you are my image. Já viu uma mãe falando com o filho? Have you ever seen a mother tell their Quando ela child, quer afirmar uma coisa, when they want to affirm something, vai lavar a louça. you're going to wash the Vai dishes. lavar a louça. You are going to wash the dishes. É só lá em casa, né? It's just in my É house. só lá em casa. It's just in my house. Tá aqui, igreja? Are you here, church?
É isso que Deus está fazendo conosco. That is what God is doing with Você é minha us. imagem. You are my image. Você está entendendo o que eu estou falando para Are you você? understanding what I'm saying to you? Agora, o que é ser a imagem de Deus? Now, what is it to be God's image? Eu trouxe um espelho para nós entendermos o que é a imagem. So O que we está can- sendo refletido aqui? So, what is being reflected here? A imagem The image de Deus. of God. Na pessoa do Pai, do Filho In the person of the Father, the e Son, do Espírito Santo. and the Holy Spirit. A palavra imagem fala sobre refletir. Cuidado, The porque essa word- palavra vai ofender. Be careful because this word might É offend. minha intenção It's my intention. mexer com você. It's my intention to mess with you. Eu vou To, refletir I am going to reflect algo. O something. que é que você está refletindo hoje? What is it that you're reflecting today? Quando as pessoas olham para você, reflete a Deus Are you reflecting God when people see you, ou o diabo? or the devil? Suas ações Your estão actions refletindo Deus are reflecting God ou o diabo? or the devil. Porque é isso que o diabo quer roubar. Because that is what the devil wants to steal. Ele quer roubar o que Deus te deu. He wants to steal what God gave Ele you. quer que você seja a imagem dele. He wants you to be his image. Por isso ele quer encher você That is why he wants to fill you com as up coisas dele, with his things, para que você venha a ser a imagem dele. so that you may be his image, Suas palavras passam a ser como ele, that your words may be like his suas words, ações passam a ser como ele. your actions may be like his actions. Quando as pessoas te olham, And when people look at you, elas não podem ver a Deus. they can't see God, Elas estão refletindo outra imagem, but they're seeing another image, uma imagem distorcida. a distorted image. O que a santidade faz? A What- santidade faz, Holiness, ela nos atrai it attracts us próximo a Deus, to get closer to para que God, você venha draws refletir us closer to God, so that you may a glória reflect dele. his glory. Quando não vivemos a santidade, When we don't live in holiness, passamos a distanciar. then we get distant, E aí vamos refletir and then we start to reflect a escuridão. darkness. O Espírito Santo tem fruto do Espírito Santo, amém? There's the fruit of the Holy Alguém Spirit, lembra do right? fruto? Does anybody remember them? Pelo menos um aí, quem lembra? At least one of them. Amor, Love, bondade. goodness, Então, peace. da mesma forma, o diabo também tem fruto. So Então, o fruto que está aparecendo So the fruit that is appearing é o que você está carregando. is whatever you're carrying. Se vier mentira, So if you're lying, reflete o quê? it reflects what? Quando nós aceitamos Jesus, When we accept Jesus, ele dá uma grande ajuda. Vamos colocar dessa maneira, he tá? gives us the big, Você recebe o Espírito Santo. so you receive the Holy E Spirit. esse Espírito Santo vai direcionar você And the Holy Spirit is going to guide you a refletir a glória de Deus. so that you may reflect the glory of God. Quem é que você quer refletir? Who is it that you want to reflect? Você aceitou Jesus You accepted Jesus para refletir a Ele. to reflect him. Por que Adão não pôde se encontrar com Deus e se escondeu de Deus quando pecou? Why is it that Adam hid from God and he couldn't find him? Porque ele já estava refletindo Because he was already reflecting o que ele havia ingerido. what he had already eaten. Aquilo que você coloca para dentro, Whatever you place inside, você começa a aparecer. you begin to show it from outside. Por isso, para que eu possa viver a imagem de Deus, That is why, so I may live the image essa of tradução God. mais fácil para você entender, This is the easiest translation for you to understand. preciso me esvaziar de mim mesmo. I need to empty myself out of myself. Se alguém quiser me seguir, If someone wants to follow me, toma a sua cruz, take your cross, renuncie a si mesmo, renounce to yourself, tome a sua cruz take your cross, e siga-me. and follow me. Jesus falou muito bem sobre isso. Jesus spoke very well about this. E ele falou uma palavra que nos mostra verdadeiramente que ele afirmava ser a imagem de Deus. And he showed, there's a word that affirms that he really reflected the image of God. Mas eu não via Deus. But I didn't see God. Eu não via Deus. I didn't see God. E ele então fala, mas quem vê o filho, vê o... But he said, whoever sees the Son sees the... Se você está vendo o filho, você está vendo o pai. If you see the Son, you see the Father. Nós precisamos entender We need to understand que eu passo a me parecer, that I become alike, as minhas ações, my actions, as minhas palavras, my words, a minha busca, the way I seek, a cada dia mais, each day more, para me parecer com ele. so that I can be more like him. Isaías capítulo 9, versículo 7. Para que se aumente o seu governo
e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará isso. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 28. Now let's read Genesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja. Presta atenção. So pay attention. 2 versículos que falam sobre a imagem 2 verses that speak of image, e depois ele dá a ordem dentro do próximo versículo seguinte, que é 1:28. and then he gives an order in the following verse 28. Quem é a imagem dele Whoever is his image, é abençoado. it is blessed. Você é a minha imagem. You're my image. E agora no versículo 28, e os abençoou. And then he blessed them. In Deus verse os 28. abençoou e lhes disse: God blessed them and sede said, fecundos, be multiplicai, fruitful, multiply, enchei a terra, fill the earth, domine ela, and subdue it. sujeite ela, Subdue it sobre tudo. and have dominion. Sendo a minha imagem, Being my image, você vai fazer isso. you will do that. É isso que Deus está falando. That is what God is saying. Se você reflete a minha imagem, If you reflect my image, você tem a minha bênção. then you have my blessing. Você vai multiplicar. You will multiply. O que eu estou vendo nesse versículo What is it that I see in this verse? é uma afirmação, It's an affirmation. é uma confirmação, It's a confirmation. e é algo que se eu não estou vivendo, And it's something that if I'm not living it, é porque alguma coisa eu não estou fazendo it's correto. because I'm not doing something Eu correctly. já falei isso na igreja, vou falar de novo. I already said it to the church, I'll say it again. Você pode passar uma prova, You can go through a trial ano. for a year. Eu já passei 3 anos de prova. I already went through 3 years of trials. Também porque não conhecia muitas das revelações. Also because I didn't know much of the revelations. Agora, você encontrar a pessoa 10 anos vivendo na prova Now, you find a person living in trials for 10 years e é cristão, and they're believers. alguma coisa está errada. Something's wrong. Crente verdadeiro nunca vai estar estagnado. A true believer will never be stuck or stagnated. Crente verdadeiro, A true believer, ele vai viver de glória em glória. they're going to go from glory to glory, Mobilizando em todo tempo. mobilizing at all times, Movendo em todo tempo. moving at all moments. Quando nós olhamos o reino de Deus, When we look at the kingdom of God, é uma expansão. it is an expansion. Nós estamos expandindo. We are expanding. Vamos centralizar no reino. Let's centralize on the kingdom. Vamos centralizar no ministério. Let's centralize in the A ministry, mensagem. the minute, Mas toda the vez que eu message. falar esta palavra, But every time I speak this word, você tem que se comprometer com ela. you must commit yourself to it. Não só ministerialmente, Not just mas em ministerially, todas as áreas você tem que estar melhor. but in every area you Em must toda be área better. você tem que melhorar. In every area you must improve. Em Gênesis fala de multiplicação. In Genesis it speaks about Em multiplication. Isaías fala em Isaías fala de expansão. And Isaiah speaks of expansion. Nós temos multiplicação We have e multiplication expansão. and expansion. Nós vamos multiplicar We will e multiply vamos expandir. and we will expand. Há um ADN sobre as nossas vidas There's a DNA over our lives para multiplicar. to multiply. Há uma ordem bíblica sobre a nossa vida There's a biblical order over our lives para prosperar. to prosper. É para todos, pastor. Is it for everyone, Pastor? No. E muitos And many, vão viver da bênção de outro. they're going to live from someone else's Tem blessing. exemplo bíblico? Examples? José. Joseph. José era obediente. Joseph was obedient. José sonhava. Joseph dreamed. José tinha bom relacionamento com o pai. Joseph had a good relationship with the José era father. leal. He was loyal, Mas ele tinha 11 irmãos que tinham ciúme dele, but he had 11 brothers that were jealous of him, que o venderam. that sold Mas him. lá na frente, But there in the front, os irmãos foram viver da bênção dele. in the future, his brothers lived from his blessings. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, The Bible says that everything Joseph placed his hands prosperava. on will prosper. Havia algo na vida de José. There was something in his life. Potifar colocou ele na casa dele. Potiphar put him in his house. E diz a palavra de Deus que Potifar começou a prosperar. And the word of God says that he began to prosper. José foi para a prisão. Joseph went to prison. Mas quando passou aquilo na prisão, But when he went through to prison, Potifar era um homem próximo
Potiphar was a person ao that was líder daquela close nação. to the leader of that nation. Eu imagino que Potifar compartilhou com ele And I imagine that he shared with that leader, e disse: olha, and he said, look, José é um cara próspero. Joseph is a prosperous Porque quando eu man. coloquei ele na minha casa, Because when I placed him in my minha casa house, prosperou. my home E prospered. agora na cadeia, And now in the jail, a cadeia também está prosperando. the jail's also Meu irmão, você prospering. ir para a cadeia prosperar, My brother, for you to go to jail and for the jail to prosper, a bênção de Deus estava sobre the José. blessing was over Joseph. E pessoas iam viver daquela bênção. And people were living off that blessing. Uma nação viveu das bênçãos de um homem. A nation lived off of the blessings of one man. A nação The e as nation nações vizinhas. and the neighbor nations. O chamado de José era muito forte. Joseph's calling was very strong. Por isso ele foi vendido, That is why he was sold. traído. That is why he was Falaram mal betrayed. dele. They spoke bad about him. O que mais vocês querem que fale de José? What else do you want me to say Apanhou. about Joseph? Foi para a prisão. He went to prison. Quantas pessoas duvidaram de José? Eu How acho que ele many é. people doubted him? Eu acho que ele é. I think he is. Eu acho que ele tem culpa. I think he has some fault in sin. Mas ele teve que passar por tudo isso But he had to go through all of that para poder abençoar toda aquela nação, incluindo a família dele. to be able to bless all of that nation, including his family. Quando eu me conecto com a visão, When I connect myself, quando eu entendo a revelação, when I understand the eu revelation, passo então a crescer. then I begin to grow. Se eu começo a descender, If I begin to go back, então eu não, se eu não cresço, eu vou descender. if I don't grow, then I'm going back. Quando nós perdemos a mentalidade de crescer, When we lose that mindset of growing, quando nós perdemos a mentalidade de expandir, when we lose the mentality of expanding, nós perdemos o foco bíblico. we lose the biblical focus. Você pode me perguntar, You may ask me, por que países pobres não conseguem prosperar, pastor, e agora? E why lá? is it that poor countries can't prosper? Porque não conseguem entender a revelação dessa área. Because they cannot understand the revelation in this area. Nesses lugares, In those places, acontece muita ressurreição. a lot of resurrection happens. Porque eles entendem da revelação da ressurreição, mas não Because they entendem da understand. revelação de viver uma vida com todos os benefícios da cruz. They understand the revelation of resurrection, but they don't understand the revelation of living of the benefits of the cross. Aquilo que você entende, That which you understand, você passa a viver. you begin to live it. Quando você se perde com Deus, When you get lost with God através das frustrações, through frustration, através das coisas que acontecem na tua vida, through the things that are happening in your life, você perde o seu chamado, you lose your calling, a sua essência, you lose your essence quando não entende a revelação. when you don't understand the revelation. Deixa eu dar um exemplo aqui. So let me give an example Me here. ofereceram um negócio há muito tempo atrás. They offered me a business long time ago. Eu não entendia. I didn't understand it. Poderia ser um negócio muito bom. It could have been a really good business, Eu não entendi, but I didn't understand. não arrisquei, I didn't risk it. perdi a oportunidade. I lost the opportunity. Depois eu entendi Then I understood e eu it, disse, uau, and I said, wow, olha aquela oportunidade. look at that opportunity. Então muitas vezes So many times, eu passo a não viver I don't live o que Deus tem para mim what God has for por não me entender a revelação. because I don't understand the Se revelation. aquilo que você entender a revelação, That which you understand the revelation você of. vai viver. Quando eu comecei a pastorear essa igreja, When I began pastoring this a church, primeira oferta da igreja, the first offering of the eu lembro church, como se fosse hoje, I remember as if it was today, $435. $435. Tomamos toda aquela oferta e entreguei de oferta de primícias lá na sede. We took all of that offering and we gave it as a first fruit offering in the mother church. Muitas vezes eu ouvi falar, por que você entrega a oferta lá? Many times I heard people say, why do you give offerings over there? Uma igreja rica. It's a wealthy church. Existe uma palavra que se chama lealdade e fidelidade. There's a word called loyalty and faithfulness. Eu tenho recebido de lá. I've received from over there. Ah, mas eles são ricos. Oh, but they're rich. Então estou recebendo da riqueza que tem So naquele then I'm receiving from the richness over there. Tem que ser fiel a Deus. I need to be faithful to God. Nunca, em todo o nosso tempo aqui, eu congreguei em 3 igrejas aqui. I've congregated in 3 churches here in the U.S., but never Até eu in me that encontrar. time. Until I found, Quando eu me encontrei, when I found eu myself, comecei a viver as bênçãos de Deus. then I began to live God's blessings. Que viu o poder sobrenatural. When I saw the supernatural power, Passamos a viver o que nós temos pregado. we started to live what we have A preached. igreja começou a prosperar. The church began to Os prosper. irmãos começaram a The prosperar. brothers began to Tem prosper. irmão aqui, tem irmãos aqui There's brothers here que não conseguia dar $20 de oferta de dízimo
por semana. that couldn't give $20 of Porque não tithes tinham trabalho by todos week os dias. because they didn't have a job every day. Hoje a situação é totalmente diferente. Now the situation is completely Tudo que nós temos different. aqui está pago. Everything that we have here is paid. Foi oferta e dízimos dos irmãos. It was offerings and tithes from the brothers. Já ouvi pessoas falar, não, porque o pastor tem. Não, meu irmão, eu sou I've um already- dizimista ofertante aqui como vocês. I've already heard people say no because pastor has. No, I'm a person that tithes and offers Não, just like you. ministério prosperou porque o apóstolo dá dinheiro. Oh, the ministry prospered because the apostle gives them money. Nós ofertamos lá. No, we offer over there. Eu tenho certeza que se eu passar por alguma situação, ele vai estar comigo. Porque And ele I'm sabe que eu sou certain filho. that if I go through a certain situation, he's going to be with me because Mas I'm a nunca son. precisou, graças a Deus. But thank God I've never needed it. Hoje a igreja está próspera, Today the church is prosperous. os irmãos prosperaram, The brothers are a prospering. situação é outra. The situation is A different. pergunta é, Now the question por que is, todos não prosperaram? why is it that not everyone prospered? Por que todos não prosperaram com suas famílias, Why didn't everyone prosper with their families, seus filhos, with their children, com suas finanças? with their Com finances, seu ministério? with their ministries? Porque muitos não conseguiram entender a revelação. Because many didn't understand the revelation.